Abre a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32. É o assunto que nós vamos falar hoje. O título do estudo é Ouçam o Filho de Deus para edificar seu lar. Se você quer salvar sua família, salvar seu casamento, ouça o Senhor. A gente tem aprendido que no mundo há muitas o quê, pessoal? Muitas vozes, muitas opiniões, mas se você quer vencer, ouça o Senhor. Ouça o que Deus fala. A pessoa que ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus fala, ela não vai se arrepender. Eu, anos pregando o evangelho, eu já atendi muita gente que diz, pastor, eu me arrependo de não ter ouvido a quem? A Deus. Porque Deus fala, Deus dá a direção, Deus ensina a pessoa, mas muita gente acaba não dando o quê? Não dá ouvido. Olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 12. Olha, aqui já fala por si, pessoal. Vamos lá? Assim, só o Senhor, o que, pessoal? O guiou. Irmão, se você deixar só Deus dirigir a sua vida, tudo vai bem. O problema é que a gente ouve a Deus, mas se alguém fala alguma coisa, a gente deixa o conselho de Deus, a gente deixa o que Deus fala e ouvimos outras vozes. Você vê que para aquele povo sair do deserto, sair daquela situação, só Deus guiou eles. E Deus, ele guia a gente pela o quê, pessoal? Pela palavra. Entenda que toda vez que Deus falar, o diabo vai querer confundir você. O diabo vai trazer alguém que vai falar ou algo meio semelhante, ou só um pouquinho parecido com o que Deus falou. Mas eu tenho que ouvir só a quem? Só a Deus. Se eu deixar Deus ser o meu guia, eu vou bem. Agora um exemplo, eu deixo o meu guia que é o Senhor. E eu começo a ouvir uma voz aqui, outra voz ali, eu pego uma opinião aqui, outra opinião ali. Eu vou chegar a algum lugar? Aprenda a ouvir só o Senhor. Se você ouvir só a Deus, você vai chegar onde você quer. Se você ouvir só a Deus, daqui a pouco toda a família vai estar na igreja. Porque se você ouvir a Ele, você vai estar na direção certa. Mas aí você deixa de ouvir a Deus. O que as pessoas lá fora vão dizer? Ih, família, esquece. Ih, fulano não tem jeito não. Ih, não adianta. Você está lutando à toa. Isso é que vão falar lá fora. Mas se você ouvir a Deus, irmão, a voz de Deus, ela vai mostrar o caminho, vai mostrar a direção e você vai chegar lá. Amém? Pega a folha do estudo, vamos ler ela, por favor. Primeiro parágrafo. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento da criminalidade e uso de drogas. São alguns dos sinais que mostram a fragilidade de uma das bases da nação, que é o que, pessoal? A família. Nessas 10 lições, estudaremos temas que nos levarão à reflexão e valorização dos relacionamentos, o quê? Porque, pessoal, a voz do diabo, ela vai incentivar você a esquecer da família. Não, você tem que pensar em você. Você fica pensando nos outros, você tem que pensar mais em você. Essa mesma voz, ela tentou Jesus quando ele estava na cruz. Você sabe que Jesus, ele deu a vida por todos. Quando Jesus foi à cruz, ele não foi por um grupo religioso. Jesus, ele derramou o sangue dele para salvar o quê, pessoal? A humanidade. Lembra quando ele estava na cruz? De repente passou alguém e disse, salvou a tantos, mas não vai salvar o quê? Olha a voz do mal, fazendo ele esquecer de todo mundo e pensar só. Satanás hoje faz a mesma coisa. Alguém chega para você, até de uma forma educada, para de pensar nos outros, você pensa muito nos outros e não pensa em quem? Aí a pessoa, do jeito que ela fala, parece que está certa, parece ou não? Mas, irmão, quem se converteu, a pessoa que teve encontro com Jesus, ela começa a pensar no seu próximo. Uma vez eu ouvi pastor Jaime de Amorim Campos falar uma coisa que eu guardei. Quando você é salvo, você também quer que outras almas sejam o quê? A pessoa que foi salva, irmão, sabe, ela quer que outras pessoas conheçam Cristo que ela conheceu. Então, o salvo, ele não consegue ficar parado, ele quer falar de Jesus para todo mundo, ele quer que o mundo todo conheça o Salvador, diga glória a Deus. Então, cuidado com essa voz.
Aparentemente, não, você tem que se preocupar com você. Seu filho está nem aí para você, você vai ficar cuidando dele. Mas pai e mãe não desistem do filho, desiste? A Bíblia fala que no tempo do Davi, eu nunca preguei essa mensagem aqui, o filho tinha morrido, estava lá o cadáver do filho. Você sabe o que a mãe fez, pessoal? Diz a Bíblia que ela pegou um lençol, ela cobriu o corpo do filho e ela ficou a noite toda ao lado do corpo. Você vê o amor de mãe. O filho dela já estava o quê? Morto. Mas você vê, para ela, era o filho dela, era o garoto dela. Por que ela passou a noite toda vigiando? Porque ela não queria que nenhuma besta fera, animal do campo, chegasse perto de quem? Você vê, o filho já estava morto. E tem pai que está desistindo do filho vivo. Tem pai que o filho está vivo. Se o filho está vivo, ele tem chance de se arrepender, se converter. Tem ou não tem? Mas tem pai que, mesmo o filho vivo, mas por que ele está abandonando o filho? Ele está deixando de lutar? Porque ele deixou de ouvir a Deus. E ele começa a ouvir o quê? Outras. Você deixa de ouvir a Deus, aí você começa a ouvir a voz do mundo. O mundo, a mensagem que o mundo vai passar para nós é essa: você tem que pensar em você, esquece os outros, você tem que pensar na sua vida. Essa é a própria voz do mal. Porque quem é de Deus, nós vamos ver semana que vem, que quando nós temos um encontro com Cristo, Jesus falou que tem que amar o próximo como o quê? E nós temos que amar. Aí volta aqui para o estudo, tem muita lição ainda. Aí diz assim: entendemos ser necessária a prática desses princípios para vivermos melhor como família e sociedade. Aí vem, primeiro versículo, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa o quê? Irmão, não é só ouvir. Aquilo que Deus nos ensina, a gente tem que praticar. Por que muita gente não está tendo êxito em casa, êxito no que faz? Ela ouve a Deus, Deus fala com ela. Mas na hora da prática, na hora da execução, ela faz como Deus ensina? Não faz. Eu preguei uma série de mensagens aqui, o pessoal da nossa TV não participou, mas eu falei muito tempo aqui. Vamos lá em Provérbios. Você quer ver uma coisa que a gente tem que praticar, que muitas vezes não praticamos? Provérbios, capítulo 24, verso 29. Coloca aí, Osni. Então, aquilo que Deus fala, eu vou executar, eu vou praticar. Olha o ensinamento de Deus para nós, e que muitas vezes tem gente que não consegue praticar. Olha o que ele diz: não digas, é uma coisa que eu não tenho nem que falar. Como ele me fez a mim, assim lhe farei. Irmão, por que o mundo hoje está do jeito que está? Porque as pessoas são vingativas. As pessoas são assim. Quando alguém trata ela de uma forma, ela quer tratar o quê? Da mesma? Mas não é assim que Jesus ensinou. Não é assim que a palavra ensina. Por que cada dia a maldade está aumentando, a maldade está crescendo? Porque as pessoas são assim. Elas carregam dentro de si essa vingança. Não, porque ele fez, eu não vou ficar quieto, eu vou fazer alguma coisa. Você é de Deus. Quem está em Cristo é nova. Você agora é de Deus. Você agora não é mais aquela pessoa carnal, você é espiritual. Então, sendo agora uma pessoa espiritual, que aceitou Jesus, que conhece a palavra, eu não posso mais comportar dessa... Pastor, mas ele fez isso comigo, eu vou ficar quieto? Ore por ele. Haja como um filho de Deus. Haja como alguém que agora é convertido. Diga glória a Deus. Porque, pessoal, até a sua atitude vai despertar as pessoas. Todo mundo viu o que ela fez, mas você dobrou o joelho, você orou por ela, você não falou mal dela, você não difamou ela. Você deu um testemunho, deu ou não deu? Então, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Aí eu falei do José. Quem lembra do José? Irmão, quanta maldade os irmãos fizeram. Só que, diante da maldade recebida, José tinha duas opções: agir como um homem natural, vingativo, ou agir como um homem de Deus. O que ele preferiu fazer, pessoal? Você vê que os irmãos que fizeram tamanha maldade, quando ele precisou, ele deu comida, ele estendeu a mão, ele não retribuiu com a mesma moeda. Retribuiu? Cuidado. Como você vai ganhar a sua família se você age igual a eles? Você tem que agir agora diferente.
Você tem que agora mostrar, não, eu sou um praticante da palavra, diga glória a Deus. Aí diz lá, terceiro parágrafo, por definição, prudência significa o que, pessoal? Que nos faz conseguir o que desejamos, evitando o quê? A prudência aqui é o ouvir a Deus, é você fazer o que Deus fala. Aí diz, essa virtude não nasce dentro de nós, naturalmente. É um presente de quem? O qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz que devemos ouvir. Então, para cada situação, você vai ter o que Jesus fala e você vai ter a opinião dos homens. Você que decide quem você vai ouvir. Só que não adianta reclamar lá na frente. Você ouviu os homens. Jesus falou, mas você prefere ouvir quem? Não adianta depois reclamar da colheita. Não adianta reclamar da consequência. Eu volto a dizer, como pastor, eu já atendi muita gente, pastor, se eu tivesse ouvido a Deus, por que não ouviu? Ai, pastor, Deus falou, mas eu não quis ouvir. Irmão, tem gente que brinca. Tem gente que tem que pagar para ver. Tem gente que não leva as coisas de Deus a sério. Olha o que diz o versículo aí, Lucas 9,35. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho, a ele o quê? Você tem que decidir. Você quer ver sua família salva, você quer viver bem? Ouça ele. Agora deixou de ouvir a ele para ouvir outras vozes, você corre risco, você corre perigo, mas é o que muita gente faz. A pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, parece que ela não se contenta só com a palavra de Deus, ela tem que buscar a opinião de alguém. Cuidado, pessoal. Irmão, se Deus falou, confia, acredita. O que ele falou é a receita certa que vai dar certo, diga glória a Deus. Mas aí não, ouvimos a voz de Deus, mas aí queremos mais uma opinião. Se Deus falou, você precisa de mais alguma opinião? Você tem que ficar com a voz de Deus, irmão. Ele, a sabedoria vem dele. Ele tem toda a sabedoria. Você deixa de ouvir o dono da sabedoria, desculpa falar, para ouvir um homem igual você. Agora o pior, é alguém que tem Deus como guia, Deus como alguém que nos ensina, pior ainda, deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de uma pessoa que nem na presença de Deus o quê? Está. Aí a pessoa mostra o quanto ela está caída. Aí ela mostra o quanto ela está mal. Ela deixou bom conselho, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens. Homens caídos, homens que não têm vida nenhuma com quem, pessoal? Com Deus. Aí, olha o que o estudo fala. Vamos lá, abaixo. Devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, estava presente em todo o processo de criação do mundo e do homem. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz o quê? Irmão, quem fez tudo foi Deus. Aí, ao invés de ouvir a Deus, queremos ouvir homens limitados, porque o homem é limitado. O homem, por mais que ele se ache muito sábio, mas ele sabe tudo? Não. Ele pode saber muitas coisas, mas ele não sabe tudo. Aí você deixa de ouvir a voz da sabedoria, que é a voz de Deus, para ouvir outras vozes. Para ouvir pessoas que, sabe, se você olhar para a vida dela, primeiro, a vida dela já fala por si. Você olha para a vida dela, você não vê uma pessoa vencedora. E você sabe que o mundo está cheio de pessoas assim, nunca construíram nada e querem dar lição de moral. Tem ou não tem? A pessoa nunca olha para a vida dela. Eu dou sempre um exemplo. Quando eu não tinha filhos, eu não falava de filhos para os outros. Porque uma coisa, se você não tem, você tem o que falar? É que nem eu fico olhando casais que não têm filho. Não, porque quando eu tiver meu filho vai ser assim, assim, assim. Quem já viu falar? Eu dou risada. Não é? Porque na prática falar é fácil, é ou não é? Não, porque meu filho não vai andar descalço, meu filho não vai... né? Deixa ele ver quando a criança nascer. Porque falar sem ter é fácil ou não é?
Agora eu quero ver depois que vem, os abençoados. E eles vêm com energia, vem ou não vem, pessoal? Eles vêm com energia que você fala misericórdia. Eu até falei para a Elaine, ela não sabia. Eu, quando era criança, era muito, como é que eu posso dizer? Era muito acelerado, muito mexia nas coisas. Minha mãe me dava maracujina. Quem lembra de maracujina? Dizem que maracujina faz o quê? Não me acalmava não, pessoal. Eu era uma criança tão levada que um dia minha tia falou, Irani, esse menino deve ter problema de cabeça. Olha, tá amarrado, nunca fui doido não, pessoal. É porque era muito acelerado, era muito... Hoje eu vejo o Gabriel, rapaz, tem dia que ele tem que falar, Gabriel, para um pouquinho. Em casa ele pega a bola, chuta de um lado, chuta para o outro, e dá um chute e tal. Tem dia que eu falei, meu filho, calma. Eu falei, mas depois eu falei, graças a Deus que ele está cheio de energia, sim ou não? Louvado seja Deus. Então, Deus, com ele está a sabedoria. Foi ele que criou todas as coisas. Irmão, para qualquer questão, ouça a voz dele. Quando você não souber o que fazer, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, mas antes de abrir, faz uma oração. Meu Deus, eu estou precisando tomar uma decisão, eu estou precisando fazer algo, eu não quero agir no impulso, eu não quero agir no escuro. Fala comigo. E Deus fala ou não fala? Deus vai falar. Ou então vim para a igreja. Mas hoje as pessoas falam de vir para a igreja, dá desculpa em cima de desculpa, não dá isso, aquilo. Irmão, melhor é esperar a direção do que agir errado. Quem concorda? Só que aí que está, você recusou ouvir a voz de Deus. Vão vir outras vozes, vão vir outras opiniões. Só que a única voz que conduz a gente em segurança é a voz de quem? A voz de Deus. Aí, volta aqui para o estudo. Aí, parágrafo de baixo. Todo fabricante, ao criar o que, pessoal? Estabelece regras de utilização e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Como a nossa família não é o quê? Por isso, você tem que sempre ler a Bíblia. Você vai saber como cuidar do filho, como cuidar do casamento. Mas as pessoas, elas não querem... Quando eu falo perder tempo, não é ganhar tempo. O tempo que você para meditar, você está perdendo ou está ganhando? Você está aprendendo, irmão. Você não está perdendo. Falei domingo sobre passar um tempo a mais na presença de quem? E essa semana, responda para você, depois da mensagem de domingo, você aumentou mais o seu tempo ou continuou do mesmo jeito? Porque cada dia tem que passar mais tempo, orando mais, lendo mais a Bíblia. Lendo a Bíblia, a gente vai saber como agir. A gente vai saber, né, como a Bíblia fala, até um exemplo, a pessoa foi mal educada com você. Você vai saber responder sim ou não. Você não vai... Aí você lembra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o quê? É que nem... A Bíblia fala que até a resposta branda desvia o furor. Um exemplo, a pessoa foi muito estúpida, mas você dá uma resposta branda, você fala com calma. Você apagou o fogo, sim ou não? Mas ela gritou com você. Não, porque ninguém fala mais alto que eu nessa casa. Parabéns. Você resolveu o problema, né? Não, estava pegando fogo, você jogou mais o quê? Olha o que a Bíblia fala. Vamos lá em Provérbios. Eu não tinha preparado, mas agora, olha que versículo, pessoal. Provérbios, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia tem resposta para tudo, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios, capítulo, deixa eu pegar aqui, 15. Vamos lá, Provérbios 15. Deixa eu só ver o versículo. É o primeiro mesmo, é isso aí. Eu vou ler em duas versões. Provérbios 15, 1. Quantas vezes, irmão, a gente poderia evitar um transtorno dentro de casa, a gente poderia evitar uma briga, uma confusão, e tudo isso somente com uma resposta que damos. Mas tem gente que acaba piorando a situação. Está lá, ó. Eu vou ler em duas versões. A resposta branda desvia o quê? Mas a palavra dura suscita. Quando você vê que a pessoa já chegou naquela estupidez, responda a ela de forma branda, forma mansa. Mas aí não, você quer falar de forma mais dura, vai piorar a situação, vai ou não vai? Coloca na NBV, que é uma versão atualizada. O que diz? Uma resposta amiga e delicada acalma o furor. Acalma ou não acalma? Você vê que a pessoa já chegou toda nervosa,
Mas aí você fala de forma amiga e delicada. Você acalma a pessoa, você tira aquela raiva, tira ou não tira? Agora, olha o que a Bíblia fala. Mas quem responde com raiva, provoca o quê? E quantas vezes a mulher provoca o marido, ela está chateada, mas ela deveria mostrar sabedoria. Mas ela acaba respondendo com raiva. O marido, é o cônjuge, alguém que não tem nada a ver, ela responde com raiva. Aquilo provoca o quê, pessoal? Provoca ira. Por isso que nós temos que sempre ouvir a Deus. Para todas as situações, ouça sempre quem, pessoal? Para cada situação, ouça Deus. Aí Ele vai ensinar como você deve agir, como você deve proceder. Então, lembra sempre disso. Uma resposta amiga e delicada acalma o quê? O furor. Maridão chegou todo perturbado. Ele falou, o que foi, meu amor? Olha, já acalma ele. O que foi, paixão? Mas é a mulher, o que foi, seu... Já dá uma resposta o quê? Né? O filho chega todo nervosinho, é o galinho de briga. Ah, mas o que foi, meu bebê? Já calma ele. Fala, o que foi, bebê da mamãe? Hã? Já desarma ou não desarma? Né? Você tem que saber lidar. Aí, vamos voltar aqui, pessoal, que eu vi o pastor Eric e eu lembrei. Será que a irmã Helena chama ele de meu bebê? Fala a verdade, Eric. Não posso falar essa palavra, não sei como é que vai ser interpretada, né? Quem ouviu, ouviu, amém? Hoje tudo é preconceito, não posso falar. Se eu falar, vou falar, esse pastor é preconceito, é racista, né? Você entendeu? Mas ele falou, mas eu duvido. Vem cá, meu bebezinho. Deve chamar de bebê, né? Aí vamos lá, pessoal. As instruções bíblicas nos mostram como uma família deve ser e os perigos que temos de o quê, pessoal? Existe um padrão estabelecido por Deus. As regras foram criadas por Ele. E diante disso, vamos lá, seguir os próprios instintos ou pedir conselho a quem não entende do assunto nos levará certamente o quê? Você tem duas opções, o instinto, seu coração, o homem natural. A gente não tem que fazer, pessoal, o que o coração manda. O coração é o quê? Enganoso. Eu dei um tempo atrás para vocês, Jesus, em duas situações, Jesus viveu isso aqui. Jesus não era movido pelo seu instinto e Jesus não ouvia conselho errado. Lembra quando ele foi na Judéia? Diz a Bíblia que ele foi pregar na Judéia. Qual foi a recepção que fizeram para ele? Quem lembra? Apedrejaram ele. Olha como Jesus tinha um coração puro e é o que nós temos que ter. Coloca aí, João 11:4. Você pode abrir aí, mas ele vai colocar ali. João capítulo 11, verso 4. 7, perdão. João 11:7. Diz assim, depois disso, disse aos seus... Jesus estava ensinando eles. Vamos outra vez para onde? Segura aí, calma. Ele tinha acabado de ser recebido como? Com amor? Ele foi tratado com amor na Judéia? Foi apedrejado, irmão. Mas aqui Jesus, por que ele falou isso para os discípulos? Quem é discípulo de Jesus aqui? É como se ele falasse, vocês não têm que guardar nada no coração. Quando alguém te ofender, quando alguém te machucar, quando alguém fizer qualquer maldade com você, perdoe, dê uma chance, haja com misericórdia, amém? Foi o que Jesus fez, e quem é servo dele tem que fazer a mesma coisa. Mas aí, por que a pessoa é tomada por uma raiva? Não, eu não quero ouvir o nome dessa pessoa, se essa pessoa passar perto de mim, ela vai ver. Você é de Deus ou do diabo, irmão? Cadê o amor de cristão? Você quer ver como você mostra que o seu coração é de Jesus, irmão? Quando aquela pessoa que te fez tamanha maldade, ela vem diante de você, você não sente raiva dela, você sente a compaixão. É a mesma coisa, eu souber que alguém fez uma coisa contra mim, e eu sei que essa pessoa está mal. Irmão, se eu sou do diabo, eu vou falar, bem feito, viu? Foi mexer comigo, olha o que deu. Se eu sou do diabo, eu ajo assim. Mas se eu sou de Deus, irmão, mesmo que ela me tenha feito uma maldade, e eu sei que ela está mal, ela está perdendo tudo, ela está fracassando, eu vou orar por ela, vou ou não vou? Eu vou ter compaixão dela. Isso é ser cristão, pessoal. Mas se eu sei que o meu inimigo, quem me fez mal, está indo de mal a pior, aí eu me regozijo. Mas que espírito que habita em mim?
Eu sou de Deus. Mas por que tem gente que ele age com essa vingança? Porque ele é tomado pelo instinto, é o coração. Jesus mostrou, mesmo que aquele povo me tenha feito mal, eu quero voltar lá para ajudar eles. Aí, lembra? Volta aqui no estudo, antes de ler o versículo, leia de novo. Seguir os próprios instintos ou pedir conselhos a quem não entende do assunto, nos levará certamente o quê? E é o que acontece. Tem gente que o casamento acabou, família está destruída, fechou a loja, pediu conta do emprego. Por quê? Ou ela ouviu o instinto, agiu no natural, no lado natural humano, ou então ouviu o conselho de pessoas o quê? Mas ela não ouviu a Deus. Porque se ela tivesse ouvido a Deus, Deus iria ensinar ela a agir de forma diferente e o resultado seria o quê? Irmão, olha o que eu vou falar. A gente acha que o conselho errado só vem de quem está no mundo, quem não está na igreja. Cuidado. Pessoas de Deus, não estou dizendo que elas vão fazer propositalmente, mas pessoas de Deus também podem dar conselho errado. Pode ou não pode? Por isso você tem que ouvir o Senhor. Um dia eu falei para o obreiro, irmão, você tem que falar da palavra, você não tem que dar opinião para as pessoas. Eu descobri que quando ele ia aconselhar, ele dava opinião própria. Eu falei, não, você tem que falar a palavra de quem? Eu falei, rapaz, você dá um conselho errado, acontece alguma coisa errada, você vai prestar conta a Deus. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele fala as palavras de Deus. Você acha que eu vou dar opinião própria, irmão? Imagina, eu dou uma opinião própria, eu acabo com um casamento, eu acabo com uma vida, eu faço uma pessoa sofrer, um dia eu vou prestar contas a quem? A Deus. Aí, volta no versículo 8 agora, João 11:8. Disseram-lhe os Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Olha para mim. Aparentemente foi um conselho certo, sim ou não? Aparentemente foi um conselho certo, mas o senhor vai lá, eles tentaram matar o senhor, eles tentaram apedrejar, o senhor vai voltar lá? A mesma coisa. Tem conselho que é inofensivo. Não, ele te traiu, olha o que ele fez com você, você ainda vai perdoar esse homem? Não, mas você viu? Olha a maldade que fizeram. Você viu o que fizeram com você e você não vai fazer nada? É um conselho, humanamente falando, um conselho, vamos falar de forma natural, parece ser até o quê? Um bom conselho. Só que Jesus ouviu os discípulos? Cuidado. Tem hora que até discípulo de Jesus pode te dar um conselho errado. Por isso que você tem que sempre ouvir a quem? Ao Senhor, ouvir a Deus. Aí vamos voltar para o estudo para terminar. O Senhor Jesus, ao findar o sermão da montanha, chama-nos à responsabilidade da prática dos ensinamentos contidos nesse. Então, se assim o fizermos, seremos considerados como o quê? Os quais edificaram a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não, porque estava edificada sobre o quê? Olha para mim, mesmo ouvindo a voz de Deus, não quer dizer que Satanás vai ficar de braço cruzado, não. Se você ler Mateus 7:25, que fala ali do homem, uma edificou a casa na rocha, uma edificou a casa na areia. A Bíblia diz que ambos tiveram a mesma luta, só que teve uma diferença. Aquele que ouve e pratica, diante de toda a luta, a casa dele ficou de pé. Então, mesmo ouvindo a Deus, porque o diabo vai querer fazer você pensar, mas eu estou ouvindo o Senhor, eu estou fazendo tudo que Deus fala e ó que luta. Irmão, vai vir a chuva, vai vir o vento, mas a sua casa vai ficar de pé. Diga glória a Deus. Então, continue ouvindo a Deus. Pastor, mas eu estou fazendo tudo que Deus fala. Mesmo ouvindo só Ele, fazendo o que Ele fala. Tem luta, tem ou não tem? Tem tempestade, irmão. Aí, olha o que diz aqui a sequência embaixo. Os perigos do mundo estão o quê? Jesus falou, no mundo tereis o quê? A gente ainda está nesse mundo. A igreja ainda não foi arrebatada. Então, enquanto estiver no mundo, a luta que está para o pecador vem para nós, mas tem uma diferença. Quando a luta vier, nós temos Deus ao nosso lado, temos paz, sim ou não?
O pecador não, entra em desespero. E agora o que vai ser de mim? Nosso caso não. Aí ele diz, os inimigos da família são reais, por isso você tem que orar pela família. Irmão, toda pessoa que hoje não ora pela família, um dia ela vai prestar contas a quem? Ela foi negligente, ela foi omissa. Não é só quarta-feira, é todo dia dobrar o joelho. Aí diz, contudo, a pessoa prudente que ouve e pratica as palavras, se examine. No dia a dia, a sua vida é dirigida pelo que o Senhor fala ou pelo que os homens falam? Você tem que responder para você. Não adianta estar na igreja, mas o que Jesus fala, eu não estou nem aí, eu faço tudo diferente dele. Não adianta reclamar depois do resultado. Agora, se eu sou fiel ao que ele fala, eu faço tudo o que ele fala, pode ter certeza, seu milagre está garantido. Amém, pessoal? Aí diz mais aqui, encontrará segurança, estará imune aos efeitos destrutivos do inferno. Jesus não prometeu acabar com as tempestades, mas nos deu armas poderosas para enfrentarmos e vencermos qualquer, evitando assim que sejamos... Tem que ouvir ele, irmão. Esqueça a opinião, pastor, não, porque o que o pastor falar, não. Eu faço o que Jesus fala. Lógico, o meu pastor vai ser usado pelo Espírito Santo. E você sabe quando o pastor está falando na carne e no Espírito, sabe ou não sabe? Você tem que ter a comunhão com Deus, irmão. Quando o pastor abrir a boca, você sabe se vem de Deus ou não. Para terminar, Provérbios capítulo 1. Depois todo mundo vai orar, tá? Ninguém vai sair do lugar, não. Vamos orar junto, dobrar o joelho. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Tem 2 versículos só que eu vou ler para a gente já orar. Diga glória a Deus. O primeiro é esse, Provérbios 1, verso 33. Mas o que me der, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Irmão, se o homem só ouvisse a Deus, viveria tranquilo e sossegado. Mas o homem deixa de ouvir a Deus para ouvir outras vozes, outras opiniões. A gente não pode ficar em cima do muro. Hoje, rede social, tem muita gente ali que é seu amigo, mas não quer dizer que... Amigo ali, mas pessoa que mora em outro lugar, você não conhece. Aí hoje eu vi um camarada colocou assim, não, porque eu gosto de ouvir, eu ouço de tudo um pouco. Eu gosto de ouvir o que o espírita fala, o que o católico fala, de tudo eu ouço um pouquinho. Eu falei, coitado. Não falando mal de religião de ninguém. Mas Jesus falou assim, Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando Jesus falou firme, diz a Bíblia que alguns abandonaram ele. Aí ele falou para Pedro, você não vai fazer o mesmo? Pedro falou, para onde ireis eu, se só tu? Só? Parece até que ele era do sul. O sul fala tu, né? Pedro falou assim, só tu tem as palavras da vida? Irmão, o único que tem palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra que vai abençoar é o Senhor. Diga glória a Deus. Então, resume, o que me der ouvido habitará seguro. Se você ouvir a voz de Deus, você vai estar seguro, você vai estar tranquilo. E estará descansado do temor. Hoje você sabe, tem gente que está derramando lágrima, tem gente, se pudesse voltar atrás do tempo, ele voltaria. Por quê? Ele sabe as consequências que ele está enfrentando por ter deixado de ouvir a voz de Deus para ouvir outras. Aí para a gente orar, Provérbios 5, vamos lá. Olha o que o homem mais sábio do mundo falou. Provérbios capítulo 5, versículo 7. Que bom seria, pessoal, que todos fizessem isso. Olha como é que ele fala. Agora, pois, filhos, Deus trata a gente como? Quem é pai aqui? Você sabe a forma que um pai trata um filho? O pai quer o bem do filho ou quer o mal? Tem hora que o pai tem que falar um pouco mais enérgico. Mas por quê? Porque ele quer o bem ou ele quer o mal? É uma forma de despertar. Aí ele diz assim, agora, pois, filhos, vamos ler bem alto? Dai-me ouvidos. Olha para mim. Ouça o que eu falo. Preste atenção no que eu falo.
Eu sou um pastor, irmão, estou pregando, eu fico chateado. Quando eu estou pregando, eu vejo a pessoa, sabe, dispersa. Eu fico preocupado quando no meio de uma mensagem a pessoa está olhando para o chão. Eu sei que tem gente que está escrevendo o que eu estou pregando, mas é um desprezo. Espera aí, eu estou deixando... Lembra que o Pedro falou para o homem, olha para... Eu tenho algo para te ensinar. A pessoa, isso mostra, irmão, como ela está distante. Tipo assim, o corpo está aqui, mas a cabeça está pensando na janta já. A gente tem que prestar mais atenção que Deus fala. Aí você vê, a pessoa está lá, o corpo está aqui, onde está a mente? Só Deus sabe. E se terminar o culto, o que o pastor pregou? Eu não lembro. Acabou a reunião, ele já não lembra nem mais o que foi o que, pessoal? O que foi pregado. É tudo que o diabo quer, pessoas dispersas. Aí é o que eu falo, você não quis ouvir a voz de Deus. Lá no mundo, Satanás vai colocar uma pessoa que vai te dar um conselho errado e você acaba o quê? E depois vai sofrer. Vai ou não vai? Você não ouviu a Deus. Quem não ouve a Deus vai ouvir outras vozes. Só que lá na frente não adianta o quê? Reclamar. Olha o que ele diz. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. Agora, outra lição. E não vos desvieis das palavras. É o que acontece hoje. A pessoa sabe o que a Bíblia fala, ela sabe o que Deus fala, mas ela se desvia da palavra de Deus para ouvir o João, para ouvir a Maria, para ouvir pessoa que não tem vida nenhuma com Deus. Todo dia se examina. Eu não posso sair das palavras, eu não posso me desviar. Eu tenho que ficar naquilo que Deus o quê? Se eu permanecer no que Deus fala, eu vou ter um futuro abençoado. Quem crê nisso? Mas e se eu me desvio? Tem gente que, antigamente, ela era fiel. Todo mês ela trazia o dízimo. E quem ensina? O dízimo é mandamento de Deus ou mandamento do homem? Mas aí, chega um tempo, ela se desvia do que saiu da boca de Deus. Aí vem um caído, um revoltado, uma pessoa que, sabe, revoltada com tudo, com todos, aí fica pregando lá na internet. Não, você tem que usar o dízimo, é para você tem que comprar coisa para os seus filhos. Mas peraí, se eu devolver o que é de Deus, 90% sobra para mim administrar e fazer o que eu quero. Aí vem, vou contar, vou falar isso aqui, eu sei que vai repercutir. Tem um camarada que ele é um ator, ele não é pastor, ele é um ator. Aí ele fica na internet criando cenas para colocar confusão na cabeça das pessoas. Aí ele foi na casa de uma irmã. Primeiro que o nosso ministério não faz isso. Alguma vez eu já fui buscar dízimo na sua casa? Já fui, pessoal? Alguma vez pastor Eric chegou lá, pastor Nelson mandou vir buscar. Já mandei? Ninguém tem autorização usar o nome da igreja ou o meu nome para buscar dízimo em casa. Hoje, pessoal, primeiro, para dar o dízimo, você não precisa nem vir na igreja. Você pode mandar de forma o quê? Online. Hoje, as maiores doações que entraram aqui foi tudo online. Foi tudo online. E até mais prático, sim ou não? Não é mais prático? Muito. Aí o camarada foi na casa, aí a irmã estava lá chorando com o dízimo na mão. Ai, nossa, acabou meu gás. E agora? Eu dou o dízimo, eu compro o gás. Aí chega o pastor lá, o bom samaritano, o puritano, o homem que hoje as pessoas... Esse homem de Deus. Os outros não, só estão interessados nos dízimos. Aí ele falou, não, minha irmã Maria, faz o seguinte, Deus não quer isso não. Pega o seu dízimo e compra o seu gás. Ela, amém. Aí o pessoal lá, esse é homem de Deus. Mas peraí, se ela não soube administrar os 90% que ela dela, Deus tem culpa? Um exemplo, eu sou um péssimo administrador, eu gasto todo o meu salário, sobrou o dízimo. O dízimo foi culpado de eu estar passando por isso? Não. Foi, pessoal? A pessoa não sabe administrar, aí, sobrou só o dízimo. Primeiro que o dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. Se ela tivesse honrado a Deus em primeiro lugar, ia sobrar e não ia faltar. Quem crê nisso aqui? Mas, irmão, não é só. As pessoas não estão se desviando só da palavra do dízimo, que ensina sobre fidelidade. São muitas coisas que Deus ensina. Provérbios 18:1. Coloca aí rapidinho.
Provérbios 18:1. Olha outra coisa que as pessoas estão se desviando do que Deus falou. Não é do vinho lá, é o 17? Acho que é o 17, coloca aí. Esse é outro. Eu falei para vocês um tempo atrás. Quer ver? Outra coisa que Deus fala é Provérbios 20. Provérbios 20, verso 1. Diz assim, pessoal: o vinho é escarnecedor e a bebida forte o quê? Alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será o quê? Hoje está virando moda crente beber vinho. Crente, porque cristão não bebe vinho. Bebe vinho, pessoal? Crente, até o diabo é. Diz a Bíblia, diz que ele crê, estremece. Coloca na NBV. Aí a pessoa fala, olha a base que estão usando. Mas Jesus bebia vinho. Procura na Bíblia e me mostra. Procura na Bíblia e me mostra. Ah, pastor, mas ele não... Aí outro fala, não, lógico que eu posso de vez em quando. De vez em quando pode beber. Jesus transformou água. Aí a pessoa fala, não, se ele transformou água em vinho, então eu também posso comprar meu vinho. Olha o que está escrito aí, ó. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca o quê? A bebida faz o homem sair da sua consciência e fazer coisa que não deve. Quem concorda? A bebida faz isso ou não faz? A pessoa começa a beber, uns ficam alegres, quer beijar na boca de todo mundo. O homem se veste de mulher, finge que é mulher. Olha o que a bebida causa. Faz o cara ficar valentão. É ou não é? Tem cara que quando bebe, ele pensa que ele é Arnold Schwarzenegger. Ele acha que ele é o Hulk. Olha o que a bebida faz. Aí vê hoje cristão estão se desviando da palavra de Deus para seguir o mundo. Aí diz assim, ó, como são tolos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados. Quem é sábio, não, irmão, nem um tiquinho, nem um pouquinho, nem uma festa. Quem é de Deus não precisa dessas coisas, precisa. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Quem traz alegria para nós é Deus. Diga glória a Deus. Qual é a única voz que você vai ouvir? Volta de novo, Provérbios capítulo 5, onde nós lemos, não se desvie. 5:7. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção. Mudou a versão, mas tudo bem. E não despreze os meus conselhos. A outra tradução diz, filho meu, ouça o quê? Está lá, agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não desvieis das palavras da minha... Fique de pé que nós vamos fazer uma oração.